IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. Olá, ouvintes do programa IFEC, a voz da cidadania. Estamos abrindo agora mais um programa recheado de notícias, informações, novidades, levando até você, ouvinte, o que há de melhor, de informação, de nível, com que você possa, de fato, exercer e cobrar o seu direito de cidadão. Quero aproveitar o momento para saudar todos os nossos apresentadores que fazem cada quadro acontecer, saudar o nosso grande amigo José Carlos, que faz a edição dos programas, saudar também o diretor da rádio, nosso grande amigo Edson Oliveira. É isso aí, pessoal. Vamos começar agora mais um programa IFEC, a voz da cidadania. E abrindo o programa de hoje, o quadro Gabriela Nasser Comunica, apresentado pela jornalista Gabriela Nasser e grande amiga do Instituto IFEC. Gabriela, é com você. Olá, meus amigos, hoje o assunto é forte. Vamos falar aqui no quadro Gabriela Nasser Comunica, que vai para 12 nações de língua portuguesa, e são elas: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Nós convidamos não só evangélicos a ouvirem as nossas dissertações e mensagens sobre a fé e a cultura cristã, mas católicos romanos, ortodoxos, maronitas e espíritas. E eu, como cristã evangélica, pentecostal e neopentecostal, amo, recebo, convido e tolero e respeito a cada um no que entendeu e recebeu de Deus. Mas eu quero que vocês também recebam, na medida da consciência e domínio de vocês, o que a gente tem divulgado aqui. Então, hoje vamos falar sobre Pentecostes. Pentecostes, na verdade, é um marco da fé cristã pentecostal, mas da fé cristã de uma maneira geral, da fé consumada em Cristo. Ele veio para resgatar o homem do domínio da perdição e das trevas. Ele é a luz. Ele consumou a ressurreição, a vida eterna, e deu o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para que a igreja tivesse este domínio agora, na terra, e não dormisse no pecado, nem enfermasse diante das dificuldades e de um dia mais difícil ou de uma perda ou alguma coisa que nos separe dessa glória de filhos de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria, e se a gente não está nessa identidade, a gente tem que clamar com força para subir aos céus e receber a resposta pelo Espírito Santo de Deus. Isso é Pentecostes, porque Cristo feriu na cruz todo o domínio da criação, o antes, o durante e o depois, como Alfa e Ômega. Pentecostes, ele é um ministério muito falado por muitos líderes, mas nem sempre vivido por esses líderes. Alguns em pecado, infelizmente. Espírito Santo, a descida do Santo Espírito, o domínio do batismo no Espírito Santo, a comissão, o poder para desfazer as obras do maligno, as obras más
que retém a nossa vida, a nossa história, ou um setor da nossa vida, ou o nosso coração, ou a nossa saúde, ou um relacionamento pessoal, ou a vida material, ou a vida profissional, ou a inteligência, ou a integridade moral, porque tem pessoas que têm dores morais, e só Cristo pode salvar um fiel de uma dor moral. A ciência provavelmente assim pode tentar, pode deflagrar algum tipo de protocolo, mas a perfeição desse domínio curativo, ele vem de Cristo, ele vem da aplicação do nome de Jesus. Nós vamos ouvir já o pastor Oséias de Pádua, que é um experiente nessa área de Pentecostes, é um grande profeta, um grande pastor, um líder comum em qualquer igreja, porque é um simples. Ele é um simples como, eu ouso até dizer, como foi até o apóstolo Paulo, que ele o próprio apóstolo Paulo, ele assim dizia, quando ele pregava, eu não sou grande como aqueles, né? Eu não sou um super apóstolo, né? E eu digo que o pastor Oséias, como missionário, também não é um grande como alguns super apóstolos que têm domínio mundial, mas a chave que ele tem, na identidade que ele tem, ninguém tem. Então esperem para conhecer o pastor Oséias, que no meu entendimento é um dos grandes profetas, talvez assim, que eu verdadeiramente reconheça como enviados à minha vida pelo domínio de Pentecostes e coração de Deus. Bem, muitos líderes, infelizmente, mesmo tendo ideais, não são levantados por Deus. Só o Espírito Santo em Pentecostes é que pode dar essa comissão. E o que acontece? Quando a gente está diante de Deus ou diante de uma questão doutrinária, se há polêmica, não convém ao servo de Deus contender, mas ensinar. E quem não quiser aprender do líder levantado por Deus, ou que o rebelde saia, ou que o discípulo, ou apóstolo, ou missionário, ou profeta bata o pé e se retire na presença de Cristo, porque o próprio Cristo, naquele ministério, não foi recebido. E sobre Pentecostes, esta comissão, a gente tem que entender as proezas, a proeza, sobretudo profética, os rolos proféticos tão divulgados no livro de Jeremias, no livro de Isaías, e isto precisa ser conhecido, vivido e discernido, porque nem todos são apóstolos e profetas, mas quem é tem que ser recebido e respeitado, porque é um dom superior, inclusive, ao dos mestres, evangelistas e doutores. Então, esses têm que parar para aprender. A libertação é um domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Davi, no livro de Salmos, ele fala sobre a própria glorificação dele, quando o Espírito o glorificou e ele foi completamente comissionado, enviado a uma determinada missão. Isto é um ministério, é cuidar de algo para o Senhor e não para si próprio. É alguém capaz de se negar e levar, agora já na graça com Cristo, na época de Davi, antes de Cristo, mas Jesus já era o Senhor dele, e tem outro salmo que revela isso. Mas agora com Cristo, já na graça, carregando a própria cruz. Então, muitas vezes, é um filho no colégio, com algum problema, e esse comissionado, esse líder comissionado, pode ser que esteja numa missão, em cima do altar, curando enfermos, profetizando, levando a mensagem e pregando o evangelho, né? Isso é a paz de Cristo no céu, atendendo à demanda de um envio, né? De um
ide, que foi o último mandamento do Senhor Jesus. Muitas pessoas não entendem que manicômios ou clínicas psiquiátricas têm pessoas perturbadas, sim, mas em mais de 90% dos casos, isso é uma batalha espiritual, vinda depois de diversas transgressões ou maldições, onde aquela pessoa não achou graça diante de Deus. Então, qual é o papel do missionário? É ir atrás de uma pessoa dessa para resgatá-la. Um estudo publicado no Journal of Religion and Health mostrou que a prática religiosa regular, não é esporádica, é regular, incluindo a oração e a frequência nos cultos, está associada a menores taxas de depressão e ansiedade, que infelizmente tem levado pessoas a abismos espirituais na mente e no coração, a ponto de não resistirem num dia de maior aperto. Então é preciso um SOS aí, e o nome dessa bandeira, desse socorro, é Cristo. Os pesquisadores sugerem que a fé pode fornecer um senso de propósito e apoio social, o que ajuda a reduzir o estresse e a melhorar o bem-estar mental. Pastor Oséia, seja muito bem-vindo ao quadro Gabriela Nasser Comunica. Eu queria pedir ao senhor para contar um pouquinho sobre o ministério profético, que é Pentecostes na Terra, numa atuação apostólica de um dos pilares, chamado Ministério Apostólico Profético, que entrega revelações, proezas, saudações do próprio Senhor Jesus Cristo à igreja. E eu queria que você contasse um pouco a sua experiência como profeta, mas, sobretudo, falasse um pouco também de libertação, que é quando a pessoa sai do domínio das trevas e entra na luz do meio-dia, até que o mundo possa ver uma terra que foi sobrecarregada, aviltada, humilhada pelo peso do pecado, florescer. E aquele rosto que um dia andou triste, ou caído, ou desiludido, seja levantado pela força do Pai. Oi, amados, boa noite, graça e paz. Sou o pastor Oséias de Pádua. Eu queria dizer que, neste momento, que sou um pastor que tem um chamado missionário, apesar de ter um trabalho musical, um chamado como ministro do louvor, tenho chamado para a ministração da palavra, né? Um pastor, ele é um conselheiro através da palavra, né? Ele é uma pessoa que ministra a palavra, é uma pessoa que vai atrás das ovelhas. O pastor, ele tem uma missão assim que nem ele mesmo sabe, né? Como ele terá que fazer ou ser usado por Deus, assim, dentro de... ele está sentado num lugar ou andando num lugar, mas dentro de 5 minutos ele pode receber de Deus assim um anúncio para estar fazendo algo para Deus. E é assim que Deus faz. Então, Deus prepara o pastor, né, o seu servo, e o convida para fazer algo para ele, né? Isso é uma missão que Deus lhe dá. Deus, primeiro, ele nos prepara, nos capacita, né? E no tempo exato, ele assim nos convida a fazer aquilo que é desejo do coração dele, né? Mas voltando, eu sou criado assim, indo lá atrás, eu sou criado no Evangelho,
na Igreja Batista, porque os meus pais eles eram da Igreja Batista. E eu, desde pequeno, fui da Igreja Batista, aprendi a louvar o Senhor quando era criança, eu louvava junto com a minha irmã, e era assim. Depois houve um tempo que eu comecei a trabalhar muito cedo, estudar à noite, e eu fiquei muito fraco e eu já comecei a ir à igreja mais aos finais de semana. Depois teve um tempo que eu já até me afastei mais, né? E não conhecia assim, muito bem a palavra, porque a criança a Bíblia diz que os pais devem ensinar o menino o caminho que deve andar, para que quando ele vier a crescer não venha se desviar, né, do mesmo, né? E interessante é que a criança que é criada no Evangelho, ainda que em determinado momento ela se afaste depois de jovem, fica a palavra do Senhor, ela não se perde, ela fica sempre armazenada, ela fica guardada, né? E no tempo certo o Espírito Santo ele se encarrega de tocar e vai dando assim o discernimento do que está correto, do que não está, né? Nosso Deus ele faz isso. E durante então algum tempo eu estive assim um pouco mais fraco, mas houve um tempo que o Senhor ele me convidou para estar mais firme na presença dele. O Senhor me preparou para fazer os louvores. Eu, através dos louvores, eu pude caminhar mais com a igreja do Senhor, com pastores, pude estar assim ajudando, cooperando como assim um obreiro e ao mesmo tempo aprendendo mais de Deus também, né, por meio da palavra. E a palavra ela cura, liberta, ela salva, né? O Evangelho de João 8:32 diz que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade ela liberta a gente, né? E a verdade é a palavra, né? E a gente recebe de Deus a libertação por meio da palavra, né? Porque a palavra ela nos gera fé, né? A fé ela vem por nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. E através da fé a gente vai recebendo de Deus uma porção a cada dia, né? E isso nos ajuda. O que liberta a gente é a palavra, porque o mundo ele cega a pessoa, né? O mundo ele deixa a gente iludido, né? A gente vê certas coisas que a gente acha lindo demais e a gente, às vezes, quando não entende da palavra de Deus, não tem a visão real que Deus quer, a gente fica cego, a gente fica enganado, a gente se ilude. Jesus, ele jamais, ele quando Satanás falou para ele, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele falou, sai, Satanás, porque está escrito, somente ao seu Deus adorarás e somente a ele se prostrarás. Então, os reinos, né, que Satanás oferece, são coisas que ilusórias, são coisas de mentiras, são coisas que fazem com que o homem entre por essa porta de engano e se torne mais enganado ainda, né? Se o homem não tiver com a visão que Deus quer, se não tiver livre, ele acaba recebendo palavras enganosas, entra por portas que não deve entrar e o final é triste, é ruim, né? Mas então é a palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, e eu tenho recebido de Deus após, como eu falei, muito jovem, ter começado a trabalhar, estudar à noite, eu comecei a conhecer, tinha meus amigos de escola, de trabalho, pessoal jovem, e que me convidava para as festas, né?
E aí acabou que eu comecei a ir pelas festas, perdi assim a visão, né, do reino. Mas no tempo do Senhor, o Senhor falou, olha, a visão que eu tenho para você é essa, né? A visão que eu tenho para você é uma visão que vem de mim, não é a sua própria visão. Porque a sua própria visão não é legal. A sua própria visão, você pode acabar se enganando com a sua própria visão. Mas se você seguir a visão que eu te der, ouvir as minhas palavras e obedeceres, né? Você vai ver que eu sou fiel, sou um Deus fiel. E assim tem sido, né? Hoje eu ministro a palavra de Deus, né? Eu ministro por meio da música, que, conforme eu falei, é um dos talentos que pela misericórdia o Senhor me concedeu. E o meu desejo é aprender com o Senhor a cada dia, receber mais de Deus, da sua palavra, ser renovado por meio da palavra, ser fortalecido por meio da palavra, ser cheio da palavra, né? E transmitir a palavra, porque o que a gente recebe, a gente deve, assim, coisa boa, né? A gente deve transmitir. Às vezes a gente ouve até por aí, né, coisas que são desagradáveis, mas essas coisas a gente joga fora na mesma hora, né? A gente nem recebe, né? Mas o que é bom a gente guarda. E esse é o papel de um ministro do Evangelho. E uma outra coisa é o batismo com o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, ele nos falou, antes de ele ir para o Pai, ele falou aos discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E ele diz mais, que não ficaríamos órfãos, mas teríamos o Espírito Santo que estaria conosco durante todo o tempo, até a consumação dos séculos. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas é porque não conhecem a palavra, e isso está na palavra. Eu acabei de falar o que Jesus falou, é a palavra dele. E tem se cumprido. O Espírito Santo, ele se faz presente no meio da igreja. E a Bíblia diz que nós devemos pedir ao Senhor, tudo que nós pedirmos com fé nós receberemos. Inclusive o Espírito Santo, principalmente, né? E aí ele nos concede o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos é chegado quando nós recebemos, quando a gente pede com fé, quando a gente coloca para o Senhor a necessidade que a gente tem de ter o Espírito Santo, sabe? Para estar nos renovando, para que possamos, por meio do Espírito Santo, receber do Senhor os dons do Espírito, né? E colocar para o Senhor, preciso do Espírito Santo para que eu possa ser usado por Ti. Porque o Senhor, Ele é o próprio Espírito Santo, Ele é o próprio Deus, Ele é Deus Trino, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a Bíblia Sagrada. E nós, quando recebemos o Espírito Santo, Ele nos guia. E não só os pastores precisam da igreja pentecostal avivada, precisa do Espírito Santo, mas sim todo pastor que sentir o desejo de pedir, tanto quanto quem não é pastor também pode pedir. O Espírito Santo, ele é para os servos do Senhor, né? Então, independente de você ter um título eclesiástico ou não, você pode receber, entende? E o Espírito Santo, ele vem para nos aconselhar, ele vem para que nos momentos difíceis a gente possa receber um refrigério, ele vem para nos dar autoridade para podermos orar os enfermos, para expulsar demônios, para repreender, sabe, as obras do inferno. O Espírito Santo, ele é feito para isso, né?
É assim que funciona, tá? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar trazendo esse momento, sabe, tão importante, assim, que tão importante de Deus, né, para a gente, para você e para mim. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço, graça e paz. Pastor Oséias, que maravilha. Olha, eu desejo que o Senhor leve a bandeira do Evangelho a muitos altares, contando os segredos de Deus à luz do meio-dia, de forma que as pessoas possam entender esse racional que vem do Espírito. E isso, como eu já disse, é Pentecostes. Eu louvo a Deus por algumas graças que eu alcancei no Filho Jesus Cristo, porque Ele que nos sustenta, Ele é o firmamento, né? E a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um único Deus. Mas, voltando aqui ao meu louvor a Deus, eu queria comentar que eu alcancei algumas graças que merecem ser conhecidas para que edifique a tua fé. Eu fui curada, por exemplo, de artrose. Não tem cura na ciência. Artrose é uma doença sem resposta nas pesquisas. E foi uma proeza alcançada pela minha liderança na Igreja Internacional da Graça de Deus, com o meu pastor, missionário R.R. Soares, que está em 191 nações pelo satélite. Além da artrose, eu fui curada de compressão na lombar, e eu não sei nem explicar como a minha coluna ficou tão bem, porque eu não conseguia levantar os braços. E hoje eu consigo não só levantar os braços, carregar o peso, até manusear uma pessoa que eu atendo em um leito de hospital ou em uma obra missionária muito confortavelmente, sem nenhum sofrimento. Isso é Cristo em Pentecostes. Ele tirou toda a minha dor, porque o castigo estava sobre ele. E ele mesmo me deu essa paz, me deu a parte ressurreta dele, e ele deseja dar a todas as nações nessa hora que a gente chama um tempo trabalhoso. E para complementar essa questão de libertação, que alguns líderes ainda, infelizmente, pregam doutrinas de homem, valorizam o que homens falam e não o que a Bíblia fala, não guardando essa doutrina, não suportando essa doutrina, não suportando a fé verdadeira do Filho de Deus, que é preciso aguardar o tempo da resposta de Deus. Então, se você clamou, aguarde. Eu, quando cheguei na fé cristã, na igreja, eu cheguei diminuta. Na verdade, eu bati em várias portas, sem conseguir a chave do meu problema. Mas, em pouco tempo, eu encontrei uma grande líder. E esta líder, que hoje é uma apóstola, ela resolveu, ela tinha a chave do conhecimento, ela tinha o racional, ela tinha uma autoridade dada pelo Pentecostes, e ela desfez o meu problema no nome de Jesus. E desde esse dia, não só eu, mas todas as pessoas que estavam comigo naquele ministério de libertação e outras pessoas de outros ministérios também voltaram às suas vidas normais, aos seus trabalhos normais, aos seus casamentos normais, a fazer um bolo normalmente em casa, às suas lojas, ao governo, porque lá tem, nessa igreja, graças a Deus, tem muitas autoridades governamentais. Um fundamento pentecostal, apostólico, que celebra tanto católicos quanto
evangélicos, não naquele altar, que aquele altar ele é separado para aquela comissão da maior autoridade, né, em desfazer talvez algumas é o que a gente chama, são males perniciosos, né, que a gente desfaz no nome de Jesus e precisa de uma separação, uma guarda, uma proteção maior. Mas as reuniões de toda a equipe daquele ministério são comumente com a Igreja Católica. E você não vai se assustar caso você chegue a um culto pentecostal e você encontre uma pessoa mais exasperada, ou um clamor mais forte, ou um gemido por uma criança ou por um necessitado, ou uma ordem em um decreto que a gente dá no nome do Senhor para cair o mal sobre uma vida e aquela pessoa voltar a ser feliz. Isso é o evangelho, é novidade de vida, é uma coisa que tira a pessoa de uma operação de erro, operação de erro não espiritual, né? Não da batalha espiritual, que ela quer dizer outra coisa no domínio bíblico, mas um lugar de treva, de tristeza, de fosso. Ela traz uma transformação, que é o arrependimento, e após o perdão de Deus, a coroa, a justiça e a salvação. Que haja edificação na tua casa hoje e você seja feliz, no nome de Jesus. Então, infelizmente, atualmente, alguns pastores levantados por homens e não por Deus, como o pastor Oséias, que é um grande no reino de Deus, independente de se ele está dentro de uma condução pública ou se ele está numa grande igreja ministrando o evangelho. Mas essas pessoas que ainda não estão na comissão do Espírito Santo pregam e ensinam doutrinas de homens nas igrejas. E isso, infelizmente, tem recaído sobre alguns altares no aspecto relativo à medicina. Na verdade, a medicina e tudo que a medicina estuda, ela pode ser útil à igreja, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se servir, mas o fim da linha não é a medicina. Então, Cristo cura todas as coisas. E não há criança dentro de altares, nem na comissão. Jesus foi batizado com 33 anos para não saber que Jesus levou todos os males. Então, não tem porquê um líder com uma identidade levantada por homens e não por Deus, ensinar a doutrina humana, dizer aqui você para, aqui é o final da linha, e não exaltar a verdade do nome do Senhor, que é sobre todo nome, até que aquela pessoa alcance a luz do meio-dia, que basta um clamor para receber uma resposta. Então, aqui fica o alerta, cuidado com essas pessoas, porque às vezes eles botam até a mão, dizendo bênçãos, palavras misturadas com coisas que vêm do reino, com outras coisas que não são do reino, sobre a cabeça de algumas crianças, a cabeça até de algumas mães grávidas. E isso não vem de Deus. Eu deixo o meu alerta aqui, em nome de Jesus. E uma característica também de Pentecostes são algumas manifestações, né? O clamor, ele é bem mais alto, bem mais estridente, né? Às vezes há algum gemido, um gemido às vezes por uma pessoa que sofre, às vezes é uma manifestação espontânea, tipo angelical, como um sapateado, ou um salto, ou uma alegria mais exaltada, ou bater palma, ou são comportamentos mais protuberantes, digamos assim, né? E isso é a igreja avivada de Pentecostes. Guarda isso. Se você chegar numa igreja e as pessoas estiverem contando
adorando ao Senhor, saiba que isso é de todo o coração. E esse é o mandamento de Deus. Amai o Senhor, seu Deus, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então, comece a adorar. Planeja aí como é que você vai se estruturar para ser um cristão fiel, do primeiro ao último dia, cantando, dançando, sapateando, clamando, rindo ou gemendo, no dia bom ou no dia mau, para você passar com seu comportamento são, na verdade, do que é o Espírito Santo, que é um espírito saudável, digno da própria igreja. Deus deixou isso, Deus deixou a chave dele. Jesus teve emoções, Jesus teve a postura dele diversificada em diversas circunstâncias, né? Quando ele acusou, quando ele irou diante dos vendilhões do templo, ele irou. Quando ele chorou, e isso não é enfermidade, entendeu? E ele expirava, e ele clamava, e ele dava graças a Deus, e ele caminhava a distâncias grandes. Então, quer dizer, uma pessoa que se movimentava, que tinha um corpo saudável, que jejuava, entendeu? Então, tudo isso é a saúde que Deus tem para trazer para a igreja de Pentecostes. Então, para a gente deixar claro que o nosso culto é racional e você precisa entender o que é a identidade de um ministro levantado por Deus e uma pessoa levantada por homens, mesmo que seja um estudioso, talvez bem comportado, mas que não tenha comissão. O que eu digo aqui, eu quero que você guarde de uma forma perfeita no teu coração, que são essas passagens que eu vou mencionar da palavra de Deus agora, para que você tenha certeza que Pentecostes não é uma coisa isolada. Na igreja primitiva, 3.000 pessoas foram batizadas num único ato apostólico. Isso é Pentecostes. Então, vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 41. Vou começar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Isso é Pentecostes. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e isso é o princípio da sabedoria, a gente sabe, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando, eu estou pulando um pedacinho para ir direto ao versículo 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo a graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Até aqui. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu não tenho nada contra o pecador, contra a pessoa que erra. O que eu estou falando aqui é uma questão da escola que eu recebi e uma questão de discernimento do corpo de Cristo. Se alguém pecou contra o seu próximo ou contra Deus, que
recaia sobre ele a consciência do pecado, do juízo, e ele se arrependa, e ele vá ao altar, e ele peça perdão a Deus, e ele peça a um sacerdote comissionado por Pentecostes que o abençoe e ele volte para a posição dele edificado na verdade. Senão entra um espírito de engano naquela pessoa, e esse espírito comum a 1, 2, 3 pessoas do que ele vem a falar depois da própria contaminação pode levar uma igreja a dormir. E por isso o Espírito Santo não tem alcançado muitas vidas nas igrejas. São igrejas que estão doentes, precisando de curas. E essas curas estão nas chagas de Cristo, né? Essas curas são o perdão, elas virão através do perdão do próprio Pai e do Filho, para que um domínio ou do corpo, ou uma congregação, ou apenas uma vida convertido, arrependido, após ser perdoado, o Senhor o cure e o resgate de uma forma perfeita da condenação do mundo. Até aqui o Senhor me chamou. Deus abençoe a todos, fiquem em paz, tenham o melhor de Cristo na vida de vocês. Ele é o pão da vida e ele é forte para domar o mundo como uma autoridade sobre todo domínio, porque o nome dele é sobre todo nome. A vergonha dele ele levou na cruz. Então, se você tem uma vergonha, ou se você tem alguma ferida, ou se você deseja um milagre, ou deseja prosperar em alguma coisa, vá a Cristo, creia no que Ele tem para fazer pela tua vida, tá bom? A mão dele é furada sim, e Ele quer te bendizer pela dor que Ele já levou sobre Ele. A gente fica por aqui com o quadro Gabriela Nasser Comunica, tá com vocês no próximo mês para ensinar um pouco mais sobre a fé e a cultura cristã. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Estamos juntos. IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva.